Olá, muito bom ter você conosco mais uma vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Você está no canal da Betel Serra e nós estamos participando juntos do nosso estudo do livro de Atos, Entendendo a Bíblia. Na nossa última aula, paramos no livro de Atos, capítulo 21, e eu vou dar continuidade ao estudo desse ponto, a partir do versículo 25. Vou recuar um pouco no texto bíblico, para que nós possamos entrar no próximo contexto de uma forma mais completa. Atos, capítulo 21, a partir do verso 25, verso 26. O 25 diz assim: Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Esse texto ele termina o argumento de Tiago e dos principais anciãos da igreja de Jerusalém para Paulo, argumentando para ele acerca do evangelismo entre os gentios. A partir daí, eles haviam fomentado junto a Paulo, por conta da ameaça de alguns judeus mais resistentes ao evangelho, de que ele cumprisse os seus votos, como nós vimos no ano passado, e fizesse isso junto com outros homens que também estariam nessa etapa do seu serviço religioso. E aí, a partir do verso 26, acontece o episódio que é o nosso conteúdo dessa semana. Diz assim: No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Esse é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o havia introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se ali uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou e prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso lhe dizer algo? E o comandante respondeu: você fala grego? Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo, levou mais de 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: não, eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. O texto seguinte é o texto do capítulo 22, mas eu quero me ater a esse final do capítulo 21 para nós encerrarmos esse capítulo e assim podemos depois entrar no discurso de Paulo no capítulo 22. Nós já havíamos visto nesse contexto Paulo de volta a Jerusalém estava correndo risco de vida. Ele foi com aqueles homens cumprir o seu voto de Nazireu, como nós explicamos no ano
passada. E agora, esses homens judeus que vieram da Galácia, eles trouxeram informações acerca de Paulo, eles tinham informações acerca de Paulo. E tomados do ímpeto ao vê-lo, ao saber da influência que ele tinha tido nas regiões na Ásia, eles tomaram Paulo como alguém que havia profanado o templo. Eu já tinha visto um dos discípulos de Paulo, chamado Trófimo, junto dele. Trófimo era grego. Quando eles imaginaram isso, eles viram Paulo dentro do templo. E a ideia que se tem é que, como o templo ele tinha aquela divisão, né, de lugar santo, átrio, santo dos santos, os não-judeus não podiam ter acesso a certas partes do templo. E aí criou-se aquele alvoroço, porque na cabeça deles Paulo estava incitando os judeus e contaminando o templo com a presença, ou com a suposta presença desse grego. E aí o que se discorre daqui para frente, e aí é o ponto, né, onde nós vamos tratar a partir de agora, é o episódio da prisão de Paulo, que teve alguns pontos interessantes e marcantes no contexto. Paulo, primeiro, ele é vítima desse alvoroço desses judeus e é pego à força, arrastado para fora do templo violentamente, e eles começam muito rapidamente a agredi-lo. Então Paulo mais uma vez é surrado, pisoteado, chutado. É o tipo de violência muito típico do contexto da era que nós estamos vivendo, né? Os populares eles tinham o hábito de fazer isso. Quando havia crime civil, normalmente a pessoa que era criminoso era levado diretamente para ser julgado, preso ou tratado pelas autoridades romanas daquele local. Como não houve um crime civil, o que houve foi podemos dizer assim, um abuso religioso, pelo menos a interpretação que os judeus tiveram foi essa. O procedimento padrão é que os líderes judaicos se posicionassem junto à comunidade e a partir daí as autoridades romanas seriam acionadas para que esse indivíduo fosse preso. E foi basicamente o que aconteceu, só que de uma forma não padrão, né? Eles já começaram açoitando Paulo, batendo nele, impelindo sobre ele essa violência, e o tumulto ficou generalizado, de tal forma, o texto ele deixa subentendido uma ideia que é interessante, né? Ao invés das autoridades judias acionarem o Império Romano para poder lidar com uma situação de uma suposta heresia ou um crime religioso, a liderança da cidade, na figura desse líder militar, ela ficou sabendo do tumulto e teve que intervir. Então não houve um comunicado oficial. O que houve, na verdade, foi que chegaram as notícias para ele, e esse comandante ele teve que realmente sair do local onde ele estava, da fortaleza onde ele se encontrava, e intervir, porque não houve nenhum comunicado oficial. E todo esse procedimento não era um procedimento normal. Para a gente ter uma comparação, o procedimento normal é mais ou menos o que aconteceu com Jesus, né? Você tem a identificação de um pretenso criminoso, né? Alguém que está cometendo um crime religioso. Então, as autoridades judias se movimentam com a intenção de aprisionar e interrogar esse suspeito para saber se ele realmente batia, né, a informação que as autoridades têm com o grau de periculosidade do indivíduo. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Jesus estava lá no monte e aí os soldados do templo vieram e prenderam Jesus. Houve violência? Sim, houve violência. Mas até mesmo essa violência inicial na prisão de Jesus, ela era tolerada, era suportada pelo contexto religioso da época. A partir daí, Jesus foi levado, foi interrogado, e depois de interrogado, foi direcionado pelas autoridades romanas, já com
usando uma expressão mais simples, né, meio quase popular, já com atestado de culpa emitido para que o julgamento romano fosse o mais rápido possível, certo? Isso não aconteceu com Paulo, né? Foi o povo quem tomou a iniciativa, foi o povo quem começou a executar a violência contra Paulo. E aí o desencadear dos fatos tornou o episódio ainda mais estranho, porque vem comigo, a partir do verso 29, 30, 31, nós vemos a cidade em alvoroço, a multidão arrastando Paulo para fora do templo. No verso 31, eles tentam matar Paulo, certamente com agressões, certamente jogando ele em locais da cidade. Jerusalém, na época de Jesus, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Haviam locais específicos na cidade, nos arredores da cidade, em alguns momentos, né, alguns cantos ali da cidade de Jerusalém, onde eram executados crimes religiosos, apedrejamentos, açoitamentos. Normalmente esses crimes eram punidos em locais específicos. Por quê? Porque se ocorresse morte, circunstancialmente os judeus não poderiam tocar no cadáver. Então era muito comum eles terem locais apropriados para poder levarem a pessoa até lá, o réu até lá, e lá fazerem a execução da pena quando o crime era de cunho religioso. Eu acredito, e muitos eruditos também acreditam, que foi basicamente o que aconteceu com Paulo. Ele foi arrastado até um local desses de execução para que ele fosse ali, ao invés de punido, interrogado e julgado. No caso deles ali, diz o verso 31, eles levaram lá com a intenção de matá-lo. Então vocês imaginam, né? Apedrejamentos, por exemplo, normalmente eram feitos nos mais próximos do redor da cidade e em locais onde tivesse uma altura, né? Você pode imaginar algo tipo uma pequena uma muralhazinha, coisa de 15, 10 metros de altura. Então os algozes levavam, né, o réu até aquele local, jogavam ele lá de cima, aí a pessoa já caía lá embaixo, às vezes quebrando uma perna, um braço, se fraturando, se machucando, e lá a pessoa era apedrejada. Não se apedrejava as pessoas no meio da rua, né? Não era normal isso acontecer, não, o que acontece em alguns momentos, infelizmente, mas isso não é normal. O procedimento padrão deles era esse, arrastar a pessoa até um local próprio para esse tipo de execução e lá ser feito. Com essa ideia, se a pessoa morrer, ela não pode ser tocada. O judeu não toca em cadáver. Então o Império Romano deveria ser acionado, os responsáveis pela cidade, né, pela manutenção da guarda na cidade, deveriam ser acionados e ali fariam os procedimentos padrões. É muito estranho isso acontecer fora dessa ordem, aqui nesse episódio de Atos. E Paulo, infelizmente, foi vítima dessa circunstância, né? Então, quando o comandante ficou sabendo disso, ele separou uma tropa e junto com essa pequena tropa eles caminharam até o local onde Paulo estava sendo espancado. Quando, diz o verso 32, né, que quando aquele grupo, né, chegou, a multidão automaticamente parou de bater em Paulo, justamente por isso. E sabiam que o que eles estavam fazendo estava errado. E aí o comandante chegou, prendeu Paulo e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Procedimento padrão para preso político. Por que tem essa diferença, gente? Quando um preso religioso ele era acusado e julgado, normalmente pelo Sinédrio, e enviado para o Império Romano, normalmente ele era amarrado com cordas. Porque se entende que o grilhão, a corrente, é um tipo de punição, um tipo de prisão próprio para presos políticos, né? Políticos / social. Então, por exemplo, alguém que é julgado por assassinato, se o Império Romano prendia essa pessoa, ele era preso com grilhões, com correntes. Um preso porque, por exemplo, deixa eu pensar aqui num crime religioso comum na época, não pagou uma dívida
e não foi, né, não foi fazer o sacrifício apropriado, não foi pedir o perdão necessário e tal, essa pessoa normalmente era presa com corda, amarrada com cordas. Essa diferença, Flávio José, historiador hebreu, ele dizia que essa diferença ela era mais para poder salientar o tipo de aprisionamento do que a natureza do crime em si. Porém, a natureza do crime ficava muito exposta pela maneira como a pessoa era presa. No caso de Paulo, quando eles prendem ele com correntes, todo mundo na região ia saber que aquele homem estava sendo preso por algum crime de cunho político. Ele estava cometendo algum crime contra o Império Romano. Daí a ideia que a gente vê mais na frente da confusão do comandante. Porque quando ele viu Paulo e viu a situação que estava passando, ele achou que Paulo fosse outra pessoa. Olha que coisa interessante. Deixa eu continuar para vocês entender melhor. Ele amarrou concorrentes, verso 33, e perguntou para as pessoas que estavam ali quem era Paulo e o que ele tinha feito. Só que aquela confusão armada, ninguém falava coisa com coisa, então ele não entendeu nada. Eles tomaram uma decisão: vou levar esse cara lá para Fortaleza. Né? E arrastaram Paulo até a Fortaleza, e quando eles chegam na escada da Fortaleza, o povo estava tão violento, certamente tacando objetos em Paulo, chutando, empurrando, batendo, dando soco. A situação ficou tão perigosa que os soldados precisaram carregar Paulo. Certamente já bastante machucado, bastante ferido, a ponto de não conseguir quase se arrastar. Tozer fala em seu comentário que era bem possível que já havia fraturas suficientes para Paulo não conseguir se deslocar. Talvez perna quebrada, alguma coisa assim. E esse tipo de violência não era comum sem um julgamento, não era normal. Mais uma vez eu vou ter que usar, né, a prisão de Jesus como um parâmetro. Uma vez em processo de julgamento, a punição era viável, digamos assim. Né? Quando Jesus foi preso pelo Império Romano, ele foi enviado para poder ser açoitado, e houveram, né, sessões de açoites, todo aquele sofrimento que nós lemos no texto dos Evangelhos, e essa prisão foi conduzida da forma que é a forma padrão daquele contexto. A prisão de Paulo foi totalmente arbitrária. E para coroar esse momento tão complicado, a multidão aos gritos, né, dizia para matá-lo, para acabar com ele. Paulo entra na fortaleza levado pelos soldados, vira para o comandante e diz para ele em grego: eu posso falar para o senhor? Quando ele fala isso, a coisa começa a ficar diferente. Primeiro, fica claro no verso 38 que o comandante achou que Paulo fosse outra pessoa, fosse um tal revoltado, um egípcio, que alguns anos atrás havia, no contexto deles, né, teria levado um grupo de assassinos para um deserto e tentado promover um levante contra o Império Romano. Poucas informações sólidas nós temos sobre esse personagem, mas alguns historiadores afirmam que esse tipo de agrupamento era muito comum durante essa etapa, né, do período do Império Romano. Eram insurgentes, eram pessoas que vinham ou de nações dominadas pelo Império há muito tempo, ou de nações vizinhas, e eles levantavam, né, grupos, muitas vezes mercenários, muitas vezes outros insurgentes, e se uniam em torno de uma causa, para que essa causa fosse levada à tona e tivessem, né, a população aderisse a ela, e aí eles tentassem se erguer, se levantar contra o Império Romano. Isso era infelizmente muito comum no período, primeiros 15, 20 anos do Império Romano. Isso era muito frequente. Um pouco antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, isso ainda acontecia muito, né? Quem viu pelo interbíblico, isso acontecia com muita frequência. Os próprios Macabeus são uma dessas tentativas de insurgência contra o Império Romano.
Enfim, era esse o perfil que o comandante tinha daquele rapaz que estava ali todo arrebentado na frente dele. Essa é a ideia que ele tinha dele. Era um insurgente que certamente tentou fazer a cabeça de alguém no meio do povo, lá no templo, e eles, percebendo isso, botaram ele para fora nesses termos. E aí, quando Paulo se dirige a ele em grego, a coisa muda, porque o grego era a língua oficial do Império Romano. É a língua padrão. Todo o povo civilizado, ou seja, dentro do Império Romano, falava grego. Quando Paulo se dirige ao comandante em grego, há um choque. Ele fala: peraí, esse cara não é o cara que eu estava pensando. Quem é você? E ele pergunta, né? Você não é o egípcio que eu estava pensando que era. E aí Paulo afirma para ele: não, eu sou judeu. Eu sou judeu, sou cidadão de Tarso e eu quero falar com o povo. E aí o comandante ele tem que recuar, porque Paulo não era uma pessoa qualquer, não era um insurgente. Paulo era cidadão romano. E essa condição de cidadão romano, ela é muito peculiar. Famílias conquistavam o direito de cidadania romana pelo menos de duas maneiras mais comuns. A primeira era pagando. Né? Era muito comum famílias ricas comprarem títulos de cidadãos romanos e até títulos de nobreza dentro do Império Romano, pagando fortunas. E aí, normalmente, o Império Romano tinha esse hábito, né? Uma família que quisesse comprar, adquirir a cidadania romana, eles tinham que pagar o valor financeiro e ainda dar uma espécie de dote com um membro da família para poder servir ao exército. Isso era muito comum, muito comum. Se você gosta de filmes antigos, né, filmes que tratam desse contexto, né, desse período da história humana, você já deve ter visto isso. É muito comum o camarada pegar uma fazenda, por exemplo, vender a fazenda, comprar uma casa numa cidade do Império, pegar o dinheiro e pagar pelo título e dar um filho para ser soldado. Com isso, a família era elevada ao status de cidadão romano. O outro meio disso acontecer, de alguém adquirir o título de cidadão romano, era o procedimento que Flávio José chama de hereditariedade, princípio da hereditariedade. Né? É mais ou menos assim: você tem familiares que são cidadãos romanos, e aí você, dentro do ambiente familiar, já tem pessoas que têm essa cidadania. Então você meio que, quase que por osmose, acaba assimilando esse grau pelo grau de parentesco, esse grau de cidadania, esse título de cidadão romano. Isso acontece muito em famílias que têm influência dentro de um contexto de uma cidade. Por exemplo, líderes religiosos, era muito comum isso acontecer. Era muito comum acontecer também em famílias que tinham influência no campo social, médicos, políticos locais, pessoas de influência militar. Essas pessoas, esses grupos específicos familiares, eles tinham muito facilmente o título romano lhe dado. E aí todas as pessoas da família eram abençoadas, né, agraciadas com essa titularidade. Era muito difícil isso acontecer, muito difícil. Os romanos eram bastante seletivos ao se permitir, né, a doação de um título de cidadão romano para uma família que se destaca dentro de uma cidade do Império. Mas acontecia. A Bíblia não afirma como foi que Paulo adquiriu esse título, né, o título de cidadão romano, o status de cidadão romano. Mas deixa subjetivo que outras pessoas na igreja primitiva também tinham esse título. Possivelmente até Lucas, né, médico e amigo de Paulo, que estava junto com ele nesse episódio, também tinha esse título, que dava a ele facilidade de ir e vir
pelo império sem ter problema nenhum. Isso é bastante curioso. Então Paulo lança a mão, aqui de forma ainda subjetiva, né? Simplesmente falando grego, da sua proeminência como cidadão romano, e aí no verso 40 ele vai usar da sua prerrogativa de judeu para poder se dirigir ao povo. E aí ele faz isso usando uma estratégia muito interessante. Ele se dirige ao povo em aramaico, que é a língua nativa naquele contexto histórico em Jerusalém. Que cenário fica claro aqui então? Nós estamos diante de um homem que não é uma pessoa qualquer. Ele é alguém que tem a titularidade de ser cidadão romano, porém também é alguém que faz parte de algum nível de uma liderança religiosa dentro do judaísmo. Então ele não é uma pessoa qualquer. Quando Paulo assume a palavra e se dirige ao povo em aramaico, todos param para ouvi-lo. E é o que o texto do versículo 40 diz. O conteúdo desse discurso nós vamos ver na semana que vem. Então não perca a próxima aula. Vamos encerrar o capítulo 22 na semana que vem. Eu gostaria que você estivesse bastante atento aí para não perder. Tá bom? Muito obrigado por participar conosco, muito obrigado por estar interagindo conosco, né? Espero que você esteja interagindo conosco no chat. As suas dúvidas, por favor, mande suas dúvidas. Eu vou pedir para o pessoal disponibilizar aqui o nosso e-mail para poder ficar fácil de vocês terem acesso a gente, caso você não queira se identificar no chat por timidez. Fique à vontade, a gente vai estar disponível aqui para poder ajudá-los da melhor maneira possível. Tá bom? Muito obrigado, continue conosco, fique com Deus, Deus abençoe. Até mais.